mostrar para vocês os 12 livros que eu separei, 12 clássicos principalmente que eu separei para ler em 2025. Junto com isso, eu quero convidar vocês a fazer essas leituras comigo. Então esse também é o vídeo no qual eu estou anunciando o retorno do clube de leituras aqui do canal, para que nós possamos fazer essas leituras juntos e talvez até mais umas outras que possam aparecer aí ao longo do ano de 2025. Antes de mostrar os livros e falar sobre o clube de leitura, seja muito bem-vindo aí você que acabou de chegar no canal. Espero que você goste de acompanhar o canal e caso você já acompanhe o canal, já seja inscrito aqui, seja muito bem-vindo também a mais um vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Já deixa o seu like também no vídeo, caso você goste de assistir a esse tipo de conteúdo. Deixa um comentário para mim me contando quais são os livros que você precisa ler em 2025. E se você fez alguma meta, tipo que eu vou mostrar aqui no vídeo, de ler uma certa quantidade de livros e alguns livros específicos no ano que vem. Depois que você deixar o seu comentário, vai estar disponível para você a opção de hypar o vídeo. E se você hypar o vídeo, você ajuda com o engajamento aqui do canal também. Então é isso, chega de enrolação, vamos aos livros. Gente, foi muito difícil eu separar esses 12 livros, porque eu percebi que agora eu estou com muitos livros maravilhosos que eu estou louca para ler no ano que vem. E aí eu tentei separar esses 12 livros focando em livros que eu já tivesse aqui em casa sem ler, livros que estavam há muito tempo aqui em casa principalmente, alguns são recentes também, vocês vão ver ao longo do vídeo. Mas eu tentei pegar os mais antigos que estavam não lidos e que eu estava enrolando há mais tempo mesmo para ler. E eu também tentei pegar principalmente livros clássicos, então assim, essa era a minha meta, né? Essa é uma das minhas grandes metas literárias pro ano que vem, que é de ler mais livros clássicos, porque é um gênero, né? Um tipo de leitura que eu sempre gostei muito de ler, só que eu andei deixando meio de lado nos últimos anos, e nesse ano de 2024, apesar de eu ter lido muito pouco, assim, no geral, eu li alguns clássicos maravilhosos que viraram favoritos e que a gente vai conversar sobre os favoritos, né? Em um dos próximos vídeos que vai sair, um dos primeiros de 2025. Mas então eu tinha mesmo essa meta de ano que vem ler mais clássicos. E eu fui procurando aqui nas estantes quais eram os classicões, assim, que eu não podia deixar passar do ano que vem. Eu vou mostrar sem uma ordem específica, tá? Eu não separei, tipo, janeiro vou ler tal livro, dezembro tal livro. Mas o propósito inicial é que eu leia cada um desses livros em cada um dos meses do ano que vem. E que o clube de leituras funcione, ao menos inicialmente, assim também. Então, se você quiser saber mais sobre esse clube de leituras, fique até o final do vídeo que depois de mostrar os livros aqui, eu vou explicar um pouco sobre isso também. Um dos primeiros livros que eu vou mostrar aqui pra vocês dessa pilha é de um autor muito favorito meu e que eu tento sempre ler pelo menos um livro dele em cada ano. E eu tenho esse livro já faz sei lá quantos anos aqui e eu nunca peguei ele pra ler, acho que por conta do tamanho desse livro, sempre eu fiquei meio com receio, apesar de eu gostar de livros grandes, né, eu deixei ele pra depois, fui deixando, e eu falei, bom, vou pegar ele e pôr nessa lista, porque assim eu me obrigo a ler, ainda mais se for acompanhada, né. Estou falando de Tieta do Agreste, do Jorge Amado. Eu costumo amar todos os livros do Jorge Amado que eu leio, e eu tenho certeza que esse aqui não vai ser diferente. Eu acho que eu vou amar essa história. Eu sei que tem, se eu não me engano, uma adaptação para novela, né, brasileira desse livro, assim como com várias outras histórias do Jorge Amado. Então, assim, esse livro é grande, gente, ele tem umas 700 páginas, mas Jorge Amado é aquele autor maravilhoso que escreve super bem e que faz a gente ficar realmente empolgado ali na leitura e não dá vontade de parar de ler as histórias dele. E eu tenho certeza que mesmo sendo um livro maiorzinho, vai ser incrível de fazer essa leitura. Eu acho que vai ser uma leitura muito tranquila de ser feita. E então por isso que eu coloquei esse livro nessa lista. Em algum mês aí no ano de 2025 eu quero fazer essa leitura de Tieta. E se sobrar tempo e ânimo, e sei lá, né, se eu arrumar outros livros do Jorge, eu quero ler mais algum outro livro dele no ano que vem também. Eu não sei nada sobre essa história, tá? Eu nunca nem li a sinopse que tem aqui atrás, porque eu gosto de ir pros livros sem saber o mínimo possível a respeito, principalmente se for uma história que eu acredito que eu vá gostar muito, como eu acho que vai ser o caso desse livro aqui. Então, caso você já tenha lido esse livro ou você saiba algo sobre ele, me conte aí nos comentários, mas sem dar spoiler, tá? Por favor. O próximo livro é um classicão, assim, da literatura mundial, que eu não sei porque eu enrolei tanto pra adquirir esse livro, mas agora que eu tenho ele, eu já quero ler logo, e por isso que eu coloquei nessa lista também.
Eu acho que esse é um livro extremamente importante e acredito que muito emocionante também. Eu não sei nada, tá, sobre essa história, eu só sei um pouco sobre a pessoa que escreveu essa história, porque eu estou falando sobre Confissões do Santo Agostinho. Eu sei pouquíssimo, mas sei algumas coisas sobre a vida do Santo Agostinho. E esse pouco que eu sei foi o que me levou a ter tanta vontade de ler essa história, né? E esse é um livro que eu já queria ler há um tempo, e aí nessa Black Friday eu consegui comprar ele num preço super bom. E agora, gente, eu vou colocar ele aqui nessa lista, né, de 12 clássicos para ler em 2025. E eu acho que vai ser um livro excelente, que assim, acho que esse é um livro transformador de vidas. Então eu estou muito ansiosa para fazer essa leitura. Eu acho que eu vou realmente ficar muito feliz e que eu vou gostar muito desse livro. Eu acho que pode se tornar um livro favorito da minha vida. Eu não sei, gente, realmente o que esperar desse livro. Eu só acho que... Mas eu acho que dá para esperar muitas coisas boas vindo dessa leitura. Então por isso que eu coloquei esse livro nessa lista. E eu espero que vocês queiram ler ele comigo também no ano que vem. Não sei qual mês, tá? Como eu já disse, vamos escolher depois. Mas esse é um dos que eu estou mais empolgada para fazer a leitura logo. O próximo também é um super clássico, inclusive é nessa mesma edição da Penguin Companhia. Estou falando de Um Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce. Eu nunca li nada desse autor. Eu tenho um leve receio, sim, de ler os livros dele, porque todos parecem ser extremamente bem escritos, mas parecem ser escritos de maneiras diferentes do convencional do que a gente está acostumado. E eu realmente não sei o que esperar desse livro, tá? Eu também não sei nada sobre a sinopse dele, também não pretendo ler. Eu quero só ir de cara, assim, nessa leitura e ver o que me aguarda aqui. Esse é um menor, ele tem umas 320 páginas, acho que é o menor até agora, porque o Confissões do Santo Agostinho tem, acho que mais de 400, se eu não me engano. Mas assim, eu achei muito legal ter encontrado esse livro no sebo, que eu mostrei num dos últimos vídeos que saiu aqui no canal, porque eu acho que se eu não encontrasse esse livro da maneira que eu encontrei, eu não leria nada do James Joyce enquanto eu não tivesse, sei lá, uns 40 anos, que aí talvez eu achasse que eu estivesse maduro o suficiente para ler algo desse autor. Mas esses são só, né, receios, sei lá, crenças que a gente tem de ser tão difícil assim. Mas eu realmente estou muito curiosa, gente, pra fazer essa leitura. E saber principalmente o que eu vou achar, né? Se eu vou gostar, se eu vou achar loucura pura. Porque assim, eu sei que Ulisses dele e Finnegan's Wake também são livros, assim, extremamente aclamados e clássicos. E que quem lê esses livros costuma amar. Agora esse aqui é um que eu ouço falar menos do autor, mas também... só ouço falar bem dessa história e eu tô muito curiosa para ler esse livro, para saber se eu vou dar conta tranquilamente, se eu vou penar para fazer essa leitura. E esses motivos também me fazem acreditar que esse vai ser um ótimo livro pra gente ler em conjunto e, né, ter essas discussões, essas trocas de informações. Então é isso, gente, eu não sei nada, tá, sobre esse livro, mas está aí nos 12 para 2025. O próximo é um livro que eu tenho aqui em casa há, sei lá, uns 5 anos, gente. Eu lembro que eu fiz o unboxing dessa trilogia assim que eu comecei o canal. E eu nunca li, gente, até hoje. Nunca reli, na verdade. Esse vai ser a única releitura que vai estar nessa lista, mas tem um motivo. Eles é que faz parte desse quesito de estar aqui em casa, né, estar nas minhas estantes aí há muitos anos sem ter sido lido. O outro pré-requisito que esse livro... tem é que ele também faz parte dos clássicos, um pouco diferente dos que eu mostrei até agora, mas ele é um super clássico da fantasia. E assim, quem me acompanha aqui, né, já sabe que fantasia é um dos meus gêneros favoritos. Eu estou sempre lendo, estou sempre buscando ler livros desse gênero, e esse se encaixa perfeitamente no meu gosto, até porque eu já li, é uma história conhecida e amada, mas eu preciso fazer essa leitura e eu precisava, assim... de um motivo bem, assim, obrigatório pra eu ler esse livro ano que vem, porque senão eu acho que eu ia ficar enrolando que nem eu enrolei esse ano. Estou falando de A Sociedade do Anel, do Tolkien, que é o primeiro livro de O Senhor dos Anéis, né? Essa trilogia, gente, fantástica, né? Que eu acho que eu não preciso dizer muito a respeito dessa história. Tem algumas adaptações aí que são incríveis. Eu amo muito a adaptação dos filmes, a da série eu não assisti ainda, mas quem sabe ano que vem eu não assista. E assim, esse é um livro, gente, que tudo que você pensar de maravilhoso tem nele, tá? E a escrita do Tolkien eu acho que é o que mais me fez ficar apaixonada por esse autor. Essa capa é muito clara, então tá dando reflexo, né? Mas a minha edição é essa daqui,
que sai pela HarperCollins, né? Só que é nessa edição que é de tecido as capas, mas é a mesma edição daquele box, né, de capa preta, assim. Sai pela HarperCollins hoje em dia, é a mesma edição, só que eu acho que essa capa aqui não tem mais pra vender. Mas eu queria muito fazer essa leitura em conjunto, eu acho que pode ser incrível também. Apesar de já ser um super clássico aí da fantasia e de que provavelmente quase todo mundo já leu esse livro, eu acho que sempre vale a releitura também das histórias do Tolkien. A escrita desse autor é uma das melhores coisas, tá, que eu já entrei em contato na minha vida. É a escrita do Tolkien, nada se compara a ele e a maneira que ele cria as histórias dele e a maneira que ele descreve os personagens, os lugares. É tudo incrível, é tudo fantástico e sensacional realmente. Então, se você nunca leu, você precisa ler. E já está aqui nesse vídeo o convite, né, para lermos esse livro ano que vem. E eu pretendo, né, dar seguimento na trilogia e nos outros livros do Tolkien, mas não sei se ano que vem. Eu lendo esse livro aqui ano que vem, gente, eu já vou ficar assim super feliz. Isso vai ter que acontecer de um jeito ou de outro, e apesar de ser uma história longa e assim de muitas pessoas acharem difícil, esse primeiro livro tem umas 600 páginas com as notas e, né, prefácio, introdução e tudo. E eu acho que dá sim pra ler tranquilamente em um mês, mas a gente conversa sobre isso no ano que vem. Eu só sei que eu vou fazer essa leitura finalmente e eu estou muito feliz por conta disso. O próximo livro que eu vou mostrar também é de um autor favorito meu e também é de um autor que, assim, eu preciso ler mais coisas dele, porque já faz um tempo que eu não leio nenhum livro desse autor e ele é simplesmente fenomenal. E eu não sei se esse aqui se encaixa exatamente na categoria de clássicos, assim, mas pra mim esse autor é muito clássico. Então, né, talvez não exatamente esse livro, mas eu coloquei esse livro exatamente, né, especificamente nessa lista, porque ele está aqui em casa há muitos anos, sem ser lido. E também é um livro que eu já comecei a ler e parei algumas vezes, e eu preciso de um propósito, sabe? Preciso de uma força para fazer essa leitura finalmente. Estou falando de O Homem Duplicado, do José Saramago. O Saramago segue sendo um dos meus autores favoritos, mesmo fazendo um tempo que eu não leio nada dele. Porque todos os livros dele que eu li, até hoje eu amei. E não estou falando só sobre Ensaio sobre a Cegueira, que é, acho que, o mais famoso dele, né? E o mais conhecido e renomado, e que ganhou o Prêmio Nobel das Letras, né? Como tem em todas as edições dos livros dele. E esse aqui, gente, eu comecei a ler e, assim, eu fiquei interessada. A premissa me pareceu empolgante, principalmente por se tratar de um tema em que eu costumo gostar nos livros, que é essa questão, né, dos duplos, dos doppelganger, né? Por isso que se chama o Homem Duplicado, porque o cara tá um belo dia lá, andando pela cidade dele, e ele avista, né, um duplo. Mas eu não consigo me lembrar o motivo de eu não ter dado seguimento nessa leitura, e eu nem lembro quando foi que eu peguei esse livro pra ler. Mas eu simplesmente larguei ele, não continuei, não terminei essa leitura. E esse não é um dos maiores livros do Saramago. Esse tem umas 300 páginas. E sim, gente, o Saramago é conhecido, né, por ser difícil de ler, principalmente pela maneira que ele escreve, porque ele cria as próprias regras gramaticais ali dele. Não basta os livros dele serem escritos, né, e serem trazidos para nós no português de Portugal, que já tem algumas grandes diferenças aí no momento que a gente vai ler esses livros. Além disso, os livros dele seguem uma pontuação, assim, quase nula, e o que tem aqui que dá pra você... O que tem aqui pra gente, né, fazer distinguir ali quem são os personagens que estão falando, se é o narrador, onde que termina uma frase e onde que começa a outra, é muito pouco o que o Saramago dá pra nós nesse quesito, mas as histórias dele são sempre brilhantes e a escrita dele também, então eu acho que vale super a pena a gente talvez passar por um pequeno perrengue ou ter que forçar mais ali a leitura, porque no final sempre vai ter valido a pena você ter, né, feito as leituras dos livros dele. Por mais que tenha demorado um pouco mais do que, sei lá, você pegar para ler outro livro de 300 páginas, e por mais que possa ter te dado um trabalho ou talvez até uma dor de cabeça, vale muito a pena, gente, a leitura dos livros do Saramago. E por isso que eu coloquei esse aqui nessa lista, porque eu quero voltar a ler os livros dele, começando pelos que eu tenho aqui em casa sem ler, né? O próximo livro é um livro que eu comprei também já faz uns 3, 4 anos. Eu
No momento em que eu comprei esse livro, eu tava passando meio que por uma ressaca literária. E eu me lembro que eu comecei a ler ele e tinha ficado marcado. Eu acho que eu tirei o marcador, mas eu tinha lido, tipo assim, até a página 40, mais ou menos. E eu deixei de lado. Eu acho que a história não tava me prendendo naquele momento, mas esse também é um livro de um autor que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 1946. Também é um autor que tem muitos livros extremamente renomados e conhecidos e que as pessoas costumam ler e amar essas histórias. E eu nunca li nada dele. Eu adquiri esse aqui e, tipo assim, ficou esquecido, sabe? Mas eu quero muito fazer essa leitura. Estou falando de O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse, e por isso que eu coloquei esse nessa lista. Apesar de esse livro em si, eu não sei se ele pode ser considerado um clássico aí já da literatura, mas é um livro muito conhecido, muito renomado e foi ganhador, né, do Prêmio Nobel da Literatura, então eu acho que valia super a pena. Eu achei que valia muito a pena eu colocar esse livro nessa lista, principalmente para eu poder, né, desencalhar esse livro que está aqui em casa há tantos anos sem ser lido. Não sei nada, tá, sobre essa história, mas eu sou muito curiosa para ler os livros desse autor e aí também quero começar pelo que eu já tenho aqui em casa. Em seguida, eu vou mostrar mais 2 livros que são de autores nacionais também e que são já clássicos, né? São autores muito também reconhecidos e renomados. O primeiro deles é o Lima Barreto, com O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu nunca li esse livro, gente, vocês acreditam? Eu não acredito. E esse aqui é um dos livros que eu encontrei também na ida ao sebo que eu fiz recentemente, que eu troquei vários livros. E também era um livro que eu queria ler há muitos e muitos anos, mas eu acabava nunca comprando ele e ficava pra depois. Mas aí, como eu encontrei ele lá no sebo, eu falei, bom, esse depois finalmente chegou e vou ler esse livro no ano que vem. E por isso que eu coloquei ele nessa lista. Apesar dele ser novo aqui em casa, ele é um livro que eu quero ler há muitos anos e é um clássico também. E eu acho que é uma leitura bem tranquila de ser lida também. Ele tem umas 360 páginas, então eu acho que dá tranquilamente pra gente ler ao longo de um mês. E apesar de eu não saber nada sobre essa história, esse aqui é um daqueles livros que eu já sei que eu vou gostar muito, só pelo que eu ouço as pessoas falando sobre ele. Então eu estou muito empolgada também para fazer essa leitura, é um dos que eu estou mais curiosa em realmente conhecer essa história, né, tão famosa e tão bem falada. E o próximo é um que ficou mais em alta, assim, faz alguns anos. Esse livro, apesar de ser um clássico nacional, eu acho que ele era deixado de lado, mas felizmente ele voltou, né, à alta aí, voltou a ser muito falado e começou a ser muito bem falado essa história. E eu acho que eu fui uma das únicas pessoas que não leu esse livro quando ele tava nesse hype assim. Estou falando de A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, minha xará. E esse também é um livro que eu sou muito curiosa para ler, porque é um dos poucos clássicos nacionais escritos por autoras, né, por mulheres que temos aqui no Brasil. Esse é mais curtinho, ele tem umas nem 300 páginas, então eu acho que também vai ser muito tranquilo de fazer essa leitura. E eu tô muito empolgada e muito curiosa, gente. Eu não sei o que me aguarda aqui nesse livro, mas eu acho que eu vou gostar também. Agora eu vou mostrar um clássico que também tá aqui em casa há sei lá quantos anos e que eu também já comecei a ler e parei na página 70, simplesmente por... Não sei, gente, qual o motivo, na verdade, porque eu tava gostando dessa história. Eu já li outro livro desse autor, que é um livro favorito da minha vida, e já li e reli algumas vezes. E esse livro aqui acabou ficando de lado, não sei por qual motivo. E aí por isso que eu decidi colocar nessa lista, além dele se encaixar em clássico e também em estar aqui em casa há muito tempo. Estou falando de O Processo, do Franz Kafka. A Metamorfose, do Franz Kafka, é um dos livros favoritos da minha vida, é uma das histórias mais loucas que eu já li e mais incríveis também, e bem escritas, assim. Aquele livro, se você nunca leu A Metamorfose, você precisa ler, tá? Ele é super curtinho e O Processo é um livro maior dele, essa minha edição da Antofágica aqui, tem quase 400 páginas, mas também é muito tranquilo de se ler. Essas 70 páginas que eu li dele, se eu não me engano, eu li em um dia só, ou de um dia pro outro. Então, assim, a leitura é muito fluida, apesar de ser uma história esquisita e meio... que tem uma aura meio pesada, assim, umas coisas estranhas acontecendo. Eu acho que esse também é um livro que eu vou gostar bastante. Eu fiquei bem interessada com o início dele, falando ali sobre aquele personagem que acorda na sua vida tranquila um belo dia, e aí tem umas pessoas ali querendo prender ele, querendo levar ele para julgamento, e ele não sabe o que tá acontecendo. Então é uma história muito instigante e eu quero muito ler esse livro ano que vem, por isso que ele está nessa lista, porque ele irá ser lido. E agora os 3 últimos livros que eu vou mostrar são de clássicos russos, assim, autores
russos muito renomados também. O primeiro deles é um livro que eu também encontrei no sebo, então assim, gente, essa ida minha ao sebo foi fenomenal mesmo. Esse aqui é maior, ele tem umas 600 páginas e eu não sei nada sobre essa história, mas é um daqueles livros que todo mundo que lê ama e fica falando super bem sobre ele e que costuma também virar favoritos da vida, né, aí das pessoas. Eu estou falando de Oblomov, do Ivan Goncharov. É um livrão, gente, eu só sei disso, tá? E eu tô muito empolgada também pra conhecer essa história finalmente, porque esse, assim como o do James Joyce, é um livro que eu sempre queria ler. Sempre queria ler. Eu falava, gente, eu preciso ler em algum momento da minha vida, mas ia ficando pra depois, por eu achar que talvez pudesse ser muito difícil, ou não sei, gente, realmente. Mas finalmente eu tenho esse livro em mãos e eu irei ler ele ano que vem, mesmo que esse aqui talvez demore mais de um mês pra ser lido por conta do tamanho dele. Eu acho que vai ser uma leitura sensacional também. Eu estou muito empolgada e muito curiosa para fazer essa leitura e descobrir, né, sobre o que se trata esse Oblomov. Eu tenho, assim, alguns palpites sobre o que pode se tratar essa história por conta desse título, mas eu não tenho ideia, gente. Então, vou ter que esperar aí para fazer essa leitura e descobrir o porquê desse livro ser tão famoso e tão aclamado. O próximo também é um que se encaixa no mesmo pré-requisito aí, né, como eu disse, de clássico e de estar aqui em casa há um tempo também. Esse aqui eu acho que já faz mais de um ano que ele está aqui. E é um livro que eu queria muito, eu fiquei louca pra ler esse livro. E aí o livro chegou e eu, sei lá, né, passou a vontade um pouco assim. Estou falando de Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, que também é um autor russo, né, super famoso. E essa edição também, minha também é da Antofágica, que eu acho linda demais essa edição. Mas ele também sai pela Companhia das Letras, em outra edição também muito bonita. Esse aqui tem umas 340 páginas, eu acho que vai ser muito tranquilo também de ser lido, talvez principalmente pelo tamanho dele, mas porque eu também já ouvi falar super bem sobre essa história. E só o título, né, Pais e Filhos, gente, parece ser uma história, assim, muito impactante, emocionante, não sei não. Acho que vem umas emoções fortes por aí, lendo esse livro, eu tô muito curiosa pra ler ele. E, né, chegou aqui em casa essa coisa linda e ficou esquecido ali. Então, por isso também que eu decidi colocar ele nessa lista, pra que eu realmente faça essa leitura no ano que vem. Também não sei nada sobre o que se trata, né, além de que provavelmente deve ser sobre pais e filhos, né, e esses relacionamentos. Mas não tenho ideia de qual é o contexto dessa história. E o último livro, gente, que eu vou mostrar aqui, na verdade são 2 livros, mas é uma mesma história. Tem edições em que essa história sai em um único volume, né, em um único livro, então por isso que eu estou considerando também como um livro aqui, né, nesta lista, né, dos 12 livros. E é um livro que também é aqueles super clássicos mundiais da literatura. É um livro que eu sei que eu vou amar essa história. E é um livro que está parado aqui em casa faz alguns anos, tá? Também não tem motivo, é só enrolação minha mesmo. E aí agora, no finalzinho desse ano, eu resolvi parar de ser enrolada e pegar esse livro pra ler, só que eu não fiz essa leitura, gente, eu só comecei a ler esse livro, que é uma vergonha pra mim. Mas pelo menos eu comecei, eu dei o pontapé inicial aí. E agora esse livro será completamente lido no ano que vem. Eu estou falando de Guerra e Paz, do Tolstói. Nem dá pra ver, gente, a marcação que eu fiz aqui, mas eu já colei vários post-its, tá? Só nas primeiras 40 páginas que eu li de Guerra e Paz, desse primeiro livro, né? E assim, eu acho que eu não preciso falar nada, né, sobre Guerra e Paz. É esse super clássico que todo mundo que lê ama também. E eu nunca li, gente. Eu preciso fazer essa leitura. Eu tenho esse livro parado aqui em casa já faz uns 4 anos. E eu sei que eu vou amar. Eu já sabia que eu ia amar. E aí só no comecinho, né, da história aqui, eu já fiquei encantada. Fiquei com vontade de não largar esse livro, de seguir lendo. Mas agora no final do ano minha vida, né, virou uma bagunça aí, foi uma correria. Não consegui separar um tempo específico para fazer essa leitura, para me dedicar a essa história tão grandiosa. E por isso que ele está nessa lista, porque apesar dele já ter sido iniciado, eu pretendo seguir 2025 lendo Guerra e Paz. E aí, né, esse aqui eu não tenho essa pretensão de ler ele em um único mês. Eu acho que ele vai ir sendo lido ao longo do ano, mas a gente vai descobrir isso no ano que vem. E aí, gente, agora para finalizar o vídeo, depois de ter mostrado quais são os 12 livros que eu preciso, né, que eu pretendo ler no ano que vem, eu vou falar com vocês sobre o clube de leitura aqui do canal, que eu estou reabrindo agora neste momento. No início do canal existia um clube de leitura que funcionava praticamente só pelo WhatsApp, mas por alguns motivos eu não consegui manter ativo o clube e eu já estava querendo retornar com ele fazia algum tempo.
E eu achei que agora seria o momento perfeito, né, para retornar esse clube em 2025 e já com algumas leituras selecionadas. Então, inicialmente, eu pretendo que o clube funcione dessa maneira, em que cada um dos meses do ano que vem, eu e quem estiver no clube possamos escolher qual será a leitura do mês e que possamos fazer essa leitura em conjunto mesmo. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo um formulário para quem quiser participar do clube se inscrever por meio deste formulário, e aí eu vou montar um grupo no WhatsApp para que nós possamos, né, ficar conversando sobre as leituras e escolher qual será o mês de cada uma dessas leituras no ano que vem, e para que possamos discutir por meio desse grupo sobre esses livros enquanto estivermos lendo. E eu pretendo também fazer algumas lives, né, durante ou talvez no início de cada uma dessas leituras aqui no canal mesmo, por meio do YouTube. E eu pretendo também que possamos escolher outros tipos de leitura ao longo do ano, mas isso tudo acontecerá no ano que vem. E eu quero discutir com vocês qual será a melhor maneira para a gente ter esses encontros e conversar sobre essas leituras. Então, por isso, se você tem interesse em participar do clube de leitura ano que vem, para que possamos ler não só esses livros que eu mostrei aqui para vocês, mas outros também, entre no link do formulário que vai estar na descrição aqui desse vídeo e se inscreva para que nós possamos, então, formar esse clube de leitura no ano que vem. Então é isso, gente, era isso que eu queria dizer pra vocês, mostrar quais são os 12 livros que eu quero ler no ano que vem e convidar vocês a fazer essas leituras comigo por meio do clube de leitura. Então eu espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo, que se der tudo certo é pra ser o último vídeo que será publicado no ano de 2024. Então eu já deixo pra vocês também aqui o meu feliz ano novo, que 2025 possa ser um ano incrível, repleto de livros incríveis, de leituras sensacionais, transformadoras, e que possa ser um ano muito abençoado para todo mundo e que todos nós possamos ser muito felizes no ano que vem e que os livros contribuam para essa felicidade nossa. Se você gostou de assistir esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de deixar um comentário para mim, de hypar o vídeo se estiver disponível para você essa opção, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Também te convido a me seguir lá no Instagram e ser meu amigo no Scoob. Todos os links vão estar na descrição aqui desse vídeo, junto com o link para o formulário. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo.